criativos e criativas, sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal. E na aulinha de hoje nós iremos confeccionar um porta-bíblia fácil, rápido e simples. Para você que é iniciante, este porta-bíblia é o mais simples, tá? E no decorrer do tempo, depois nós iremos vir com outros porta-bíblias, mas incrementados, certo? O porta-bíblia que eu vou estar utilizando é essa aqui. É uma bíblia que eu já, quer dizer, não é nem minha, é do meu irmão. E eu peguei ela pra mim. E essa bíblia era pequena. Então, lá o molde que está dentro do clube está maior. Por quê? Porque tem bíblia que é de um tamanho, tem bíblia que é maior, tem bíblia que é mais fina, tem bíblia que é mais grossa. Aí vai caber você estar adaptando as medidas, tá certo? Lá dentro do Drive. As artes, né? Vocês vão encontrar dentro do Drive do Clube das Criativas. Se você tiver interesse, procure eu ou a Verônica, que nós iremos explicar para você o que é o Clube de Artes das Criativas, como que funciona, qual a diferença entre a comunidade Costurando Arte, que também é um outro drive com pacotes de artes, só que é um drive que foi lançado em fevereiro, então a serva é menor, mas que também está ficando cada dia mais top. Então, assim, essas artes vocês vão encontrar lá nesses dois drives. Só procurar eu e a Verônica que a gente explica para vocês os planos, os valores e como funciona. Voltando aqui, para fazer o nosso porta-bíblia, é simples. Você vai ter que tirar a medida, né? Tanto da altura quanto da largura e a lombar. Se sua bíblia for muito grande, você vai poder dividir em 3 partes na hora de estampar para caber na impressora A4, que a maioria das pessoas utilizam a impressora A4. Mas se você tem a impressora A3, você pode tirar a medida aqui geral e fazer, né, ela sem emenda. Então, para estar fazendo aqui, eu vou precisar, ó, da minha parte de trás, parte da frente, a minha lombar e minha aba, certo? Que essa minha aba vai vir aqui, ó, fechando. O que que eu fiz? Eu medi a minha altura aqui e deu X valor. Por exemplo, minha largura deu 11. Então, eu adicionei 2,5. A minha altura, não me lembro, mas eu também adicionei 2,5 centímetros. Então, ó, percebe que eu fiz aqui maior, certo? Então, se tua largura, por exemplo, for 10, coloque na primeira parte aqui da aba 10,5. Se sua altura for 20, coloque 22,5. Adiciono 2,5. A minha lombar, eu lembro que a minha largura lá deu 3. Então, eu adicionei 1,5. Então, minha largura aqui ficou 4,5. E aí, a minha altura, que também foi adicionado 2,5 centímetros. Certo? E aí, vai vir, né, automaticamente a minha parte de dentro. Essa minha parte de dentro vai ficar assim, ó. Por quê? Porque aqui por baixo é onde eu vou encaixar a aba da Bíblia. E ela é um pouco menor, ó, que a estampa, certo? Que é para acomodar a Bíblia por dentro. E lógico que vocês vão poder utilizar aí a criatividade de vocês. A minha aba que eu cortei um pouquinho maior, mas aí eu vou refilar aqui um pouquinho aqui. Que o comprimento eu usei ela do tamanho que tava lá no arquivo. Então, já eu vou fazer esse ajuste.
Então, o porta-bíblia, o nosso porta-bíblia, vai ter uma alça. E você vai poder estar utilizando essa alça de sintético, uma alça de CA ou uma alça chique. Porque ela vai ficar aqui, ó, a nossa alça. Ah, Ju, mas eu quero fazer estilo bolsinha. Quer fazer estilo bolsinha? Pra pegar aqui assim, aí você vai botar duas alças, né? Um em cada aba. Pra poder ficar assim, ó, de mão, certo? Por dentro você pode botar um bolso no plástico cristal com zíper, sem zíper, para fazer ali o porta-canetas, né, do lado da Bíblia. Também você pode fazer isso para colocar, né, o dízimo, por exemplo. Pode ser também. Mas como eu disse, aqui eu vou fazer um porta simples. Não vou fazer com bolso porque eu tô sem plástico cristal, mas também poderia ser tela vôlei, mas eu também não tenho tela vôlei. Então, vou fazer ela simples para iniciante. E aí, depois a gente vem com outro vídeo aula com outros incrementos, certo? Então, primeiro de tudo, eu vou vir fazer já aqui, ó, a minha aba, certo? Ela tá um pouquinho grande, então eu vou vir aqui e medir aqui, vou tirar alguns centímetros, só mesmo para ela não ficar muito grande. O comprimento. Para fazer a minha aba, gente, eu vou pegar um bagum pro forro e vou aplicar o viés. Mas você também vai poder fazer o quê? Frente com frente, costura, desvira e rebate. Mas como eu vou utilizar um botãozinho assim de imantado, eu preciso deixar essa minha base aqui, ó, do bagum mais resistente. Então, para que ela fique mais resistente, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, um quadrado aqui de um pedaço de nylon, certo? Um pedacinho de nylon aqui, 600, corto. Por quê? Porque eu vou colocar o meu botão aqui e aí ele vai ficar mais resistente aqui. E aí eu vou costurar aqui, ó, aba com aba. Costuro uma costurinha de segurança. Refilo o meu excesso e vou aplicar o meu viés, certo? Mas aqui, ó, o que que eu vou fazer pra eu me situar. Deixa eu ver se eu acho uma caneta. Onde é que tá minha caneta? Eu tava com duas canetas aqui, agora não tô com mais nenhuma. Eu vou procurar aqui a caneta e já volto. Prontinho. Peguei minha caneta. Pra me situar melhor, eu vou fazer uma costurinha de segurança. Não todo. Vou deixar aqui uma parte aberta pra poder eu tirar a medida aqui do botão. Por quê? Porque eu vou colocar esse meu botão 2 centímetros, né? Então, eu preciso... Como o meu bagum, ele está um pouco maior, então é por isso que eu vou fazer essa costurinha aqui, só pra eu me situar. E aqui, ó, já venho aqui, vou refilar, porque eu já vou ter como base pra eu fazer a medida certa. E aí, ó, deixei esse pedaço aqui, ó,
A câmera tá torta, peraí. Ai, meu Deus. A bagunça. Volta aqui. Aí. Ó, deixei aqui essa parte aberta. E aí, agora, eu vou vir com o meu pedaço aqui. E vou só fazer a marcação aqui. Vou pegar minha régua. E aí, como eu já refilei, eu vou saber a altura certa aqui pra eu colocar. Vou dobrar ao meio. Já vou fazer um pique aqui na base, pra depois centralizar lá na parte. E aqui, ó, já vou dar uma amassada aqui pra eu ter uma noção. E eu venho aqui, ó, e vou medir 2 centímetros. Marquei. Marquei aqui, ó, meus 2 centímetros. Venho com a minha parte, ó, arredondada aqui do meu botão imantado. E a partir desses 2 centímetros, eu vou marcar aqui, ó. Porque eu vou precisar fazer o furinho aqui, ó, pra colocar aqui meu botão. E aí, muito cuidado na hora de rasgar o bagulho, pra não rasgar demais. E aí, eu boto esse reforço no nylon também. E mais a parte em alumínio. Por quê? Porque esse bolso aqui tem que estar bem resistente. Porque senão, com o movimento de abre e fecha, pode danificar. Então, tem que reforçar. Prontinho, ó. Coloquei. Agora eu fecho, né? Aqui. Com costurinha de segurança. Bem na pontinha. Feito isso, vou aplicar aqui, ó, o viés. Linha, se ficar armazenada de forma errada, vai pegando poeira nos fios. E isso acaba deixando ela mais frágil. E aí, agora eu vou rebater aqui, ó, o meu viés.
aí vocês, ó, colocou viés, botão imantado, vai reservar essa parte. E agora nós iremos trabalhar, né, com as nossas partes da aba, que são, quer dizer, da frente, né, o nosso corpo principal, que será a nossa base, e a lombar. Que vocês vão fazer o que agora? Fazer a costura para estar emendando isso daqui. Fácil e rápido. Após feito a costura de emenda, a gente vai colocar nossa alça aqui. E aí, atrás, nessa extensão onde você vai costurar a alça, eu indico colocar um reforço. Ou caso você queira manter ela bem durinha, você pode fazer depois uma dublagem com cola, por exemplo, uma dublagem com cola, colar para firmar, mas aí não vai ter necessidade também, porque para não ficar muito duro, né? Então você pode fazer aqui na lombar, passar, né, fazer uma leve estruturação. Por quê? Porque como vai pegar a alça na mão, então se for uma bíblia muito pesada, e dependendo do movimento que você fizer com ela, pode ocorrer de a alça, né, rasgar do tecido, né, do material no caso. Mas aqui é só fazer uma leve estruturação aqui, ó, que vai ficar ok. Então, vamos lá, vamos emendar aqui, ó. Frente com frente, vou emendar e rebater pro outro lado. E aí, ó, vocês vão fazer o quê? Fazer isso aqui, ó. Vocês vão jogar a costura aqui, ó. E aí, vocês vão rebater. Eu vou rebater em cima da lombar. Da lombada, eu acho que é assim que fala. Então, eu venho e rebato. E aí, ó, vocês vão pegar a parte da frente e vai costurar aqui na outra ponta da lombada. E aqui do mesmo jeito, ó, vou jogar minha costurinha aqui, ó, pra cá. Ou caso você preferir, você também pode abrir a costura aqui. E aí você rebate, né, de um lado, mas aí você vai ter que rebater bem aqui no meio da costurinha também, pra assentar do outro lado. Mas aqui, ó, vou virar aqui toda a minha costura para um lado e vou rebater também em cima da lombada, que é pra ficar de forma como eu fiz a outra. Mas minha linha tá quebrando demais. É bom, mas vocês vão fazer com a linha aí de forma que não fique quebrando. E como é pra mim, eu não saio com a Bíblia, então ela pra cá vai servir. Mas se eu fosse fazer para um cliente,
eu iria optar por linha de poliamida, porque a linha de poliamida é forte, não quebra aqui, não fica saindo toda hora. Então, a gente tem que optar por materiais que sejam bons. Ó, feito isso daqui, ó, tá vendo? A nossa capa vai ficar aqui, ó. Essa lombada, ela tem que ficar aqui, ó, certinha. Tá vendo? Ó, ela vai ficar aqui. E a alça nossa que iremos colocar aqui. Então, o que que eu faço? Peguei um pedaço de nylon 600. Pode colar. É o ideal, fica mais resistente. Mas eu só vou costurar aqui, ó. Cortar aqui um centímetro menor. E vou colocar. Uma sugestão que eu posso dar pra vocês aqui, ó. Vocês podem cortar ela bem menor, de forma que vocês podem encaixar aqui, ó, por baixo dessa costura que nós fizemos. E aí, de repente, colar aqui por dentro, ó. Pega uma cola, mas a cola própria para esse tipo de serviço. E aí, vai dar o quê? Resistência nessa parte aqui que vai a alça. Então, ela precisa ser bem resistente aqui. E aí, ó, pra vocês visualizarem melhor, vocês, né, por exemplo, passou a cola, colou, ó, eu encaixei por dentro da minha costura, e aqui, ó, vai ficar bem resistente e nem vai perceber. Agora, feito isso, vai pegar a alça. Aqui na alça, vocês vão colocar meça lá. E vocês vão ter que fazer essa medida assim, ó. Pra ver, né, o tamanho que ela vai ficar bom pra pessoa encaixar a mão. Tirou a medida? Corta. Certo? Corta. E aí, nós iremos costurar aqui. Vocês poderão colocar, né, por exemplo, costurar e aplicar, por exemplo, aqui o rebite, né? Dois rebites aqui, ó. Também vai ficar lindo e sofisticado. Então, aí eu vou fazer isso daqui. Vou aplicar aqui a costura na ponta aqui, ó, e dar um retrocesso. Centraliza, né, a alça aqui em cima da lombar. E aí, eu venho aqui na ponta. Aplico aqui. Vocês meçam, né, mais ou menos onde que vocês vão costurar. Por exemplo, se você for costurar aqui em quadrado, em X, né, aí você tira a medida. Por quê? Pra saber aqui onde vai encaixar, ó, as mãos. E aí, vocês vão fazer isso daí. Eu vou costurar aqui. E aí, eu vou aplicar um retrocesso. Não vou costurar em X, porque eu quero colocar aqui dois ilhós. Ilhós que falam, deixa eu ver, rebite. 2 rebite.
E aí, ó, iremos refilar aqui o excesso, certo? E queimar as pontas. Eu costurei dessa forma. Costurei aqui e fiz uma costura aqui porque eu vou pregar 2 rebites. Mas você poderá fazer o quê? Para não ficar aqui, essa ponta aqui muito alta, agregar muita camada, e na hora de colocar o viés pode, por exemplo, nessa parte aqui não ficar muito perfeita, vocês poderão colocar, por exemplo, uns 2 centímetros, 1 centímetro afastado e dobrar a ponta para dentro e fazer aquele acabamento. É uma ideia também, tá? Eu vou colocar aqui meu rebite e já volto com vocês. Prontinho, eu coloquei o meu rebite. Olha só como que ficou bonito, né? Mas aqui é opcional, tá, gente? O rebite é opcional. Você pode fazer a costura e fazer aquela costurinha em X de reforço. Olha só como é que vai ficar bonito. Aí, na minha parte de trás, né? Vocês vão lá na Bíblia, coloca. Olha como é que vai ficar linda. Pega a parte de trás, dobre ao meio e faça um pique. Por quê? Porque nós iremos colocar nossa aba. Então, você vai, pega, ó, frente da aba com a frente aqui do verso e vai fazer uma costura aqui de segurança. Fez aqui, ó, costura, refila aqui a ponta. E aí, agora, antes de colocar o nosso forro aqui e as abas internas, nós iremos agora colocar a Bíblia aqui dentro, ajeitar a lombar certinha. E vamos, né, fazer a medida aqui do botão. E a minha aba ainda ficou grande, gente. Eu achei que ela ficou um pouco grande. Vou colocar ela mais ou menos, deixa eu ver, aqui assim. Ficou um pouquinho grande minha aba. Ó, vou marcar aqui. E vou marcar. Fez a marcação. Aí, agora eu venho aqui com o meu outro botão. Certo? Novamente, vai botar um botão, coloque um reforço a mais. Eu aqui vou botar aqui só essa parte do iminha. Ó, muito cuidado aqui na hora de abrir, certo? Ó, para fortalecer. E aí, agora vamos dar uma reservada nessa parte. Ou você poderá colocar já o bagulho, certo? Deixa eu ver se meu bagulho aqui vai dar.
Não, vou ter que cortar. Então, eu vou cortar meu bagulho e já volto. Feito isso, gente, eu vou pegar as minhas abas internas. Bom, caso você queira, você pode focar no bagum, mas como vai ficar por dentro ali minha capa, então eu não vou colocar forro, mas eu vou fazer um acabamento aqui nas laterais, né, no viés. Caso queira colocar um bolso no plástico e colocar aqui um zíper, vocês poderão fazer. Eu vou fazer nesse bolso. Eu não ia fazer, porque eu só tô com um pedaço de plástico e é pra uma aula que eu vou gravar. Vou gravar uma aula de uma peça que todo mundo gosta. Então, por isso eu não ia colocar, mas eu vou fazer esse plástico aqui. Que eu tenho que deixar, né, o plástico pra outra. E aí, eu vou fazer esse bolso aqui no plástico. Muito fácil, muito simples, né? Não tem segredo nenhum. Você vai precisar aqui, ó, colocar o viés. Poderia fazer só um pequeno bolsinho ali, só para segurar as canetas, pode. Mas, por que não usarmos um bolso de zíper para colocar um dinheiro do dízimo? Você vai pra igreja, tem que levar oferta, gente. Tem que levar oferta. Nem que for 50 centavos, R$1 para ofertar. O importante é levar de bom coração. Porque, né, Deus conhece as nossas lutas. E nem sempre a gente tem, né, gente? Nem R$1, né? Então, a quantidade não importa. O importante é ofertar de bom coração. Aí, aqui eu venho aqui, ó. Mesmo procedimento, gente, do porta-caderneta de vacinação. Vou fazer essa minha costura aqui, ó. Em cima. E aqui rebato aqui também. E aí, feito isso, eu já venho aqui, ó. Cortei até grande demais o plástico, que desperdício, né, gente? E aí eu vou costurar aqui, ó. Fazer uma costurinha aqui, só pra segurança. Bem na ponta. E aí eu já venho aqui com o meu outro acabamento, ó. Feito isso, vou colocar um zíper, quer dizer, o cursor. Aqui eu tô utilizando o zíper número 3, tá, gente? Número 3,
Pra ficar assim, ó, meu bolso no plástico cristal. E aí eu venho costurando aqui uma costurinha de segurança aqui ao redor. E depois eu vou refilar o meu excesso. Ó, agora é hora de refilar aqui, ó. Caso vocês queiram, poderão colocar, por exemplo, 2 bolsos no plástico, com zíper, e tá tudo certo. Feito isso, agora a gente vai posicionar, ó. Opa, faltou esse lado aqui, ó. Vou fazer aqui o acabamento. Nesse daqui eu não vou fazer o bolso, mas caso queira, por exemplo, um bolso para dinheiro e o outro bolso para colocar canetas, né, para não deixar tudo no mesmo bolso. Aí vocês poderão fazer, né, 2 bolsos. Prontinho, feito isso, ó, vamos posicionar aqui e costurar, né? Então, vocês vão posicionar. Eu vou pegar só 2 grampinhos aqui pra me ajudar a segurar, ó. Ó, posiciona certinho. Faço uma costurinha aqui só pra segurar. E aí eu vou costurar, né? Colocar um creminho aqui pra deslizar melhor no plástico. Vou pegar aqui metade, costuro, depois eu venho com a outra metade. Costurinha, gente, na ponta só pra segurar. E aí agora eu venho aqui, ó, e costuro aqui a outra metade. Ó. Certo? Só utilizar um olhinho hidratante aqui no plástico que vai dar certo. Tirar aqui o excesso da linha. E aí eu venho aqui com a outra metade. E vou costurar.
Ó, posiciona aqui certinho. Isso aí. Vou refinar aqui só o excesso aqui que ficou de viés. Tira o excesso de linha. E vai ficar assim. Mas aí... O vídeo tá lento. Bom, a câmera tava meio lenta. E aí eu tive que dar uma pausa de novo. Então aqui, ó. Vocês com cuidado... Vamos fazer o teste de como vai ficar. Que essa bíblia minha já tá meio velhinha, que não é nem minha. Ó. Com muito cuidado. Ó. Que nós ainda iremos fazer, né, o acabamento aí no viés. Certo? Ainda iremos colocar o viés pra que ela possa ficar aí bonitinha. Ó. Minha aba eu deixei até um pouquinho mais folgada. Aqui. Mas, ó, vai ficar, ó, muito top. Fala a verdade. Olha só que arte linda lá da nossa comunidade Costurando Arte. Também disponível no Clube de Artes das Criativas. Pois eu tenho que dar uma colada aqui nessas folhas. Vou tirar ela aqui. Porque iremos agora... fazer o nosso acabamento final. Eu gosto sempre de começar o viés por aqui. Pela aba, ó. Eu sempre deixo uma ponta sem costurar. E aí eu começo. Que merda. Ai, Jesus.
agora vamos rebater aqui. E aí, prontinho, nossa porta-bíblia. Gente, vocês tirando as medidas, como eu mostrei, servirá não só para fazer o porta-bíblia, mas para fazer um porta-caderno, um porta-livros e etc. Uma coisa que eu não falei na explicação foi como medir aqui a nossa aba. Para você saber qual o tamanho, o comprimento da aba para o seu porta-bíblia, vocês vão pegar a fita métrica. Aqui na quina você desce, vamos supor, 1 centímetro. 1 centímetro por quê? Porque você vai estampar, vai encolher meio centímetro, por exemplo, para a margem do viés. Descer 1 centímetro aqui, você vem em volta aqui do porta-bíblia, certo? E veja mais ou menos onde você quer colocar o seu botão. Feito isso, adiciona mais 1 centímetro, né? Porque vai depender se você vai costurar e depois desvirar, vai encolher a capa, a aba, né? Então, mas você tira aqui em volta. E esse 1 centímetro também, por quê? Para deixar um pouquinho mais folgado, né? Porque quando você vai colocar aqui, você deixa um pouquinho mais folgado, por quê? Porque você tem um bolso que você vai colocar uma caneta. Então, automaticamente, é preciso fazer isso daí. Opa. Pessoal, eu estava gravando, mas meu celular descarregou e a última parte acabou que não foi gravada. Mas a nossa última parte foi o quê? Foi a aplicação do nosso viés, né? Do viés aqui de acabamento ao redor da nossa peça. E aí eu já coloquei aqui, coloquei essas folhas pra dentro porque a minha capa tá muito danificada. Então, ficou assim, ó, coloquei uma caneta aqui. Olha só como que ficou muito linda, muito top. Olhem só. Fechar aqui, tô com a mão. Olhem só como que ficou. Fica até em pezinha, gente do céu. Olha como que ficou linda. Ficou um arraso de linda. Olha só que chique. Ó, o tamanho, gente. O tamanho ideal. Por quê? Porque não pode ficar nem muito folgado, nem muito apertado. E aqui ainda cabe uma bíblia. Se for um pouquinho maior, pouca coisa caberá.